Olá a todos, investidores. Aqui quem fala é Carlos Peixoto. Eu sou o criador do Funds Explorer, que hoje é uma das principais ferramentas para você explorar o universo dos fundos imobiliários. E neste vídeo de hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, o Tiago Lacerda do Aprenda Investimentos, que tem feito um trabalho maravilhoso aí educando o pessoal nos investimentos. Por favor, Tiago, se apresenta aí para o pessoal que nos acompanha. Olá, Carlos. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando contigo. O Funds Explorer é um site que eu tenho acompanhado aí e está fazendo um excelente trabalho também. E desde que eu comecei a investir em fundos imobiliários, é um site que tem me ajudado aí bastante. Eu gosto muito desse assunto, tenho desenvolvido já há alguns anos uma carteira de investimentos equilibrada, tanto em fundos imobiliários como em ações. E para mim é um prazer sempre falar do mercado financeiro, é a área que eu gosto de atuar e tenho desenvolvido um trabalho aí no sentido de promover educação financeira para as pessoas e fazer com que o brasileiro acorde um pouquinho mais, para as modalidades, para as oportunidades de investimento que estão existindo aí na Bolsa de Valores do Brasil e, sem dúvida nenhuma, fundos imobiliários é uma das melhores oportunidades de investimento para a pessoa desenvolver renda passiva, construir um patrimônio sólido e poder, de repente, finalmente viver de renda, que é o sonho de grandes investidores aí, né? Então, te agradeço o convite para a gente bater um papo sobre fundos imobiliários, que é um assunto que eu gosto muito também. Sim, o objetivo é esse mesmo aqui, trocar experiências aqui e a gente poder aprender mais e poder também ensinar aqueles que nos acompanham, né? Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você começou nessa área de investimentos? Você pode contar um pouco aí da sua história, onde você chegou, por onde você passou, coisas desse tipo? Com o maior prazer. Eu sempre atuei na área educacional como professor, né? A minha primeira formação foi na área de informática, então sempre dei aula, treinamentos da parte de informática mesmo, de software. E na minha carreira profissional, chegou um momento que eu transitei para a área de logística, trabalhei em empresas de distribuição no Brasil, e nessa fase da minha vida, eu levava em paralelo, tanto a parte educacional, em treinamentos, como também a parte relacionada aos aspectos comerciais e financeiros das empresas. E nesse meio tempo, surgiu a questão do mercado financeiro. Eu sempre tinha, durante toda a minha vida, desde a adolescência, interesse por ler sobre economia. Eu li aqueles livros do Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre e tal, na minha adolescência. E digamos, essa curva que eu tive na minha carreira, essa virada, digamos assim, onde eu me envolvi mais com a parte financeira, abriu novamente o interesse pelo mercado. E como eu já era professor, atuava na parte educacional, era quase que natural, as pessoas me convidavam para dar treinamentos, para fazer cursos e tal. Então eu comecei a combinar esses dois interesses, a me desenvolver no mercado financeiro e também a dar aula, a ensinar sobre as questões financeiras, sobre educação financeira, inteligência financeira e esse desenvolvimento. Ocorre que eu costumo contar que eu comecei um pouco errado, digamos, atraído pela questão dos traders, daquelas operações de curto prazo, alavancadas, eu acabei cometendo alguns erros. Não perdi dinheiro de uma maneira muito brusca, muito agressiva, como acontece com muitos, mas eu perdi saúde, digamos assim, Essa época, os primeiros anos que eu me envolvi com operações alavancadas, o que aconteceu? Acabei perdendo saúde, ficava extremamente estressado, tive aquele overtrading, aqueles aspectos do cara não conseguisse largar o home broker e tal. E nesse meio tempo eu comecei a estudar muito sobre economia e me chegou os livros de Benjamin Graham, de Warren Buffett, eu comecei a estudar sobre investidores que levavam a questão dos investimentos de longo prazo com muito mais categoria, com muito mais segurança, e o exemplo de vida desses caras me atraiu demais. São todos eles pessoas extremamente tranquilas, extremamente despreocupadas com relação ao estresse do mercado financeiro. E eu percebi também que no Brasil existiam vários investidores que também possuíam as mesmas características.
E todos esses caras têm uma fórmula muito simples, que é investir em bons ativos financeiros e levar as operações para longo prazo, diminuindo assim o estresse do mercado no dia a dia. E eu comecei a investir em ações defensivas, né, focado em proventos, focado em dividendos e juros sobre capital próprio, e a montar uma carteira que, depois de vários estudos, eu comecei a compilar e a reorganizar para que se tornasse blindada, para que se tornasse efetiva e com uma rentabilidade constante. Depois de alguns anos nesse processo, apareceram os fundos imobiliários aí, e eu também vinha a aprender a estudar sobre os mesmos e a investir. Hoje eu tenho uma carteira equilibrada entre mais ou menos 50% a 50% entre ações e fundos imobiliários. Dou um curso online, né, no meu canal divulgo isso, né, o canal Aprenda Investimentos aqui no YouTube já está com mais de 250 vídeos entre orientações diretas com relação a conteúdos técnicos mesmo, né, técnica de investimento, de análise e etc. E também combinando com a parte de mindset, de postura mental, de autorregulação, né, do comportamento, de motivação, para que o investidor aprenda a se desenvolver por ele mesmo. E eu costumo dizer, Carlos, que tanto em ações como em fundos imobiliários, eu defendo muito que o aluno ele aprenda a analisar por si mesmo. Tenho feito um trabalho com vários orientadores financeiros, né, no meu canal tenho feito esses crossovers assim, de entrevistas, de lives, porque eu acredito que o mercado brasileiro ele é infinitamente grande para o número de orientadores financeiros que existem. Existem poucos orientadores financeiros, poucas iniciativas, e a população brasileira ainda muito carente de informação de qualidade. Infelizmente, o sistema econômico e cultural, digamos assim, que o Brasil ele implantou nesses anos todos, impediu, vamos lá, que o brasileiro aprendesse sobre modalidades de investimento mais consistentes, que são na Bolsa de Valores, entre ações e fundos imobiliários. As modalidades tradicionais, dos bancos tradicionais, elas acabam se tornando inviáveis no sentido de terem uma rentabilidade muito baixa. E o brasileiro precisar de 30, 40, 50 anos para construir um patrimônio que muitas vezes, se ele investisse corretamente em modalidades como ações e fundos imobiliários, ele conseguiria em 1/5 do tempo, né, em 5, 6, 7 anos, uma geração de renda que possibilitaria até que esse brasileiro conseguisse viver dessa renda. Quando eu me dei conta desse ponto, eu comecei a avançar muito em relação à construção da minha própria carteira. Hoje, obviamente, eu não sou um Warren Buffett, eu não sou um milionário, um ricaço do mercado. Eu sou um brasileiro comum que tem a minha formação, que adora estudar sobre finanças e sobre economia e que aplicou na prática técnicas que funcionam. Técnicas essas que são divulgadas por vários orientadores, pelos grandes investidores do Brasil, e eu nada mais fiz do que pegar e aplicar na prática aquilo. Hoje eu tenho a minha renda consolidada a partir dos meus investimentos de forma crescente, ou seja, cada período que passa, isso aumenta pelo comportamento de investidor, né, de reinvestir parte dos proventos, de fazer a bola de neve girar positivamente, e eu estou sempre estudando. E é claro que eu tenho metas ousadas, né, e entre elas está justamente essa questão da orientação financeira, de levar em frente essas informações, de fazer com que o brasileiro aprenda, acorde. Por isso eu sempre fico feliz com essas oportunidades de falar sobre o mercado. Porque como eu não tenho vínculo com o banco, com alguma instituição específica, eu não sou tendencioso, né, de trazer para esse ou para aquele modelo. Eu sou o primeiro a defender que o investidor tem que ser livre no seu processo de aprendizagem, no seu processo de construção de carteira. Ele tem que avaliar, ele tem que aprender a pesar e a tomar suas próprias decisões. Tem dado muito certo, tem me trazido uma satisfação muito grande em poder estudar e aprender com as pessoas, com os colegas, com os outros orientadores e também com os meus alunos, né? A gente sempre tem uma troca muito grande nesse sentido, né? A gente sempre aprende. Então, eu sou um professor, mas me considero sempre um aprendiz desse mercado e estou sempre buscando me desenvolver. E é isso, basicamente,
eu invisto há mais de 15 anos, né? E já consegui um patamar interessante. Tenho metas ousadas de continuar me desenvolvendo, especialmente na área educacional, né? De poder levar isso em frente. E me considero um cara novo, um cara que tem ainda muito ânimo para fazer projetos, para fazer as coisas. E é isso. Até aqui a gente vai se desenvolvendo e buscando aprender cada vez mais. Bacana a sua história aí. Interessante esses pontos que você falou aí. A gente tem que sempre buscar conhecimento, né? Sempre buscar aprender mais e mais. E quanto mais a gente tomar posse, o controle, né, da gestão da nossa carteira, mais interessantes serão os nossos ganhos, né? A longo prazo, vamos dizer assim. O que você viu nos fundos imobiliários que chamou tanta atenção? Por que que você foi atraído por esse tipo de investimento? Que características ele tem assim que chamaram a sua atenção? Maravilha. Eu gosto muito, primeiramente, da questão de você ter uma acessibilidade muito mais fácil para você entrar, digamos assim, a participar do mercado imobiliário. Isso eu disse em alguns vídeos já e não me custa repetir aqui porque vale a pena entender, vale a pena refletir sobre isso. Hoje, para você comprar um imóvel tangível, você mesmo como investidor, digamos, ou um apartamento, ou uma casa, ou uma sala comercial, ou uma loja, que seja, para você colocar para aluguel, ou seja, transformar isso em renda, você tem que se dispor de uma grande soma financeira. A maior parte da população não tem isso, né? A maior parte da população não vai ter aí um montante financeiro para comprar sozinho um imóvel, digamos assim. Os fundos imobiliários é uma maneira muito acessível de qualquer brasileiro participar do mercado imobiliário e poder ganhar renda com isso. A geração de renda a partir dos fundos imobiliários é muito interessante, proporcionalmente àquela exigência de investimento. Então, uma rentabilidade mais alta, digamos assim, do que se eu comparar com um investimento tangível num imóvel. Se eu comprar um apartamento aí de 500 mil reais, por exemplo, não coloco ele para alugar a 5 mil, a 1%. Em alguns casos, fundos imobiliários, eu consigo ultrapassar essas métricas, né, baixando o preço médio, aumentando posições em momentos certos e utilizando o longo prazo para isso. Isso é uma das características interessantes. A gente percebe que na Bolsa de Valores tem fundos imobiliários com um valor de cotas muito acessíveis e que são rentáveis, né? Tem um bom retorno. A partir de 5, 6 reais, aí tu já compra cotas de fundos imobiliários. Claro que existem os mais altos, né? Cotas mais caras. No entanto, em comparação com o imóvel tangível, é um preço muito mais acessível para uma participação de renda. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto interessante é que você consegue construir uma carteira diversificada, especialmente se você pegar os setores dos fundos imobiliários, né? Eu gosto muito de fundo do tipo tijolo, né? Aqueles que têm os imóveis físicos. Eu não invisto em fundos de papel, em letras de crédito, nada disso. Eu invisto em fundos com imóveis tangíveis. E eu diversifico em setores. Eu gosto muito do setor de logística, até porque eu trabalhei na logística. Gosto muito do setor de shopping center, setor de escritórios, lajes corporativas. Gosto muito do setor educacional, né, que alugam para as universidades. Então, são alguns setores que eu gosto e com certeza, eu não teria, por exemplo, na minha atual condição patrimonial, de pegar 5 milhões de reais e comprar um galpão logístico, né? 10 milhões de reais e comprar um galpão logístico. Mas, com certeza, eu consigo, a partir de uma cota entre 100 e 200 reais aí, participar de um empreendimento imobiliário que me dá um retorno alto, um yield, né? Um retorno acima da métrica tradicional do mercado imobiliário tangível, digamos assim. Essa é uma outra característica que eu gosto muito. Um ponto interessante que eu gosto muito, uma terceira característica que me fez me atrair, é que como a minha especialidade inicial foram ações de empresas, as ações ela têm uma periodicidade de pagamento de proventos que às vezes intercalam. Tem algumas empresas que pagam mensalmente, outras bimestralmente, mas algumas pagam, por exemplo, semestralmente, anualmente só. Boas empresas, porém, o dividendo às vezes fica mais esparçado.
No caso dos fundos imobiliários, eu tenho a consciência de que todos os meses, por exemplo, eu posso ter uma rentabilidade interessante pingando na minha conta. Isso me gera um fluxo de caixa muito positivo para mim fazer reinvestimentos, etc. Eu acredito que são 3 características fundamentais que me atraíram muito para o mercado de fundos imobiliários. Fora a questão do risco, da segurança, né? Se você tem uma boa gestora, você consegue minimizar isso ao máximo. Isso te traz, né, uma segurança grande, como uma carteira que vai te gerar renda para longo prazo, renda passiva, né? Então, esses foram os pontos. Eu recomendo fortemente para todos os alunos que eles equilibrem suas carteiras com fundos imobiliários. E até alguns se apaixonam tanto pelo mercado que praticamente invertem, né? Os caras têm 90% de fundos imobiliários na carteira aí e algumas ações só. Então, o pessoal gosta muito, né? Porque acaba percebendo essa característica defensiva e de gerar renda, né? Eu praticamente não compro fundo imobiliário pensando em vendê-lo. Compro para geração de renda passiva, então foco toda a minha estratégia na escolha propriamente dita e depois foco na renda passiva. Então esses são os pontos aí que me chamaram muita atenção no início e eu venho acompanhando até então, né? Venho acompanhando e buscando ampliar na medida do possível dentro das minhas condições, né? E ensinando também sobre isso. É interessante este ponto que você falou da acessibilidade, né? Hoje, com R$ 100, você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário e participar de um grande empreendimento. Eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes. Além também do rendimento, que é isento, né, de imposto de renda. Com certeza, esses são 2 pontos bem relevantes aí, além desses outros que você já falou aí também. Agora, vamos falar de um fato agora recente. O fundo do FIGS, que teve algumas quedas aí bruscas. Que conselho você daria para os investidores aí? Será que só olhar a renda é um erro que a gente pode cometer como investidor? O que é que você acha de toda essa situação? O que é que você poderia comentar sobre isso? Legal. É uma pergunta que eu recebi recorrente essa semana, né? Até porque esse fundo teve aí uma queda brusca. Eu até fiz um vídeo sobre renda mínima garantida, entrou hoje ou ontem no canal aí, onde eu explico a minha opinião. E eu gosto de sempre deixar claro, né, Carlos, que se trata de opinião. Ninguém é obrigado a concordar e obviamente, não se trata de recomendação, nem de compra, nem de venda. Eu não faço recomendações, eu faço sugestões de estudo, ou seja, que as pessoas analisem com calma e tomem a decisão. Esse fundo que você citou, o FIGS, né, é um fundo de um shopping center e ele tem um projeto de instalação. E o que o investidor tem que avaliar? Ele tem que avaliar primeiro se esse projeto está de acordo com as perspectivas, com os interesses desse investidor. Particularmente, eu gosto muito de fundos de shopping center. Acredito que o brasileiro se acostumou muito com o shopping center de uma maneira geral. Então, o que acontece? A gente espera que os shopping centers se instalem e processem, digamos assim, um ciclo econômico positivo, que cresçam, na verdade. Com a economia reagindo, é uma tendência natural que os shoppings se desenvolvam. Agora, a gente sabe, por outro lado, também, que o ciclo de crescimento de um shopping, de estabelecimento de um shopping, às vezes também demora um pouquinho para acontecer. E o que acontece com esses fundos que, especialmente de shoppings, que utilizam esse recurso de renda mínima garantida? Ele avisa para o mercado que ele ainda não tem um fluxo de caixa positivo que possa cumprir com aquela renda. Esse é o sinal. E isso significa uma negatividade ou um ponto ruim? Não necessariamente. Isso pode ser uma faca de 2 gumes, né? O que acontece? Pode ser que essa gestora ela tenha uma perspectiva de projeto, de consolidação, de se estabelecer, que ela consiga, nesse prazo, se organizar e se estabelecer a ponto de que os aluguéis cubram essa renda que ela está oferecendo. Por outro lado, essa realidade ainda não se consolidou, então você está num processo de implantação. O investidor ele tem que entender isso e tomar a sua decisão. Se ele compreende que o projeto é interessante
e eu posso dar até a minha opinião, eu gosto do FIGS como projeto, acho que é um shopping interessante, podem não concordar, alguns investidores, tá? Enfim, mas é uma questão de opinião. Se o investidor acha que o projeto é interessante e ele considera que nesse prazo, digamos assim, essa gestora vai conseguir estabelecer os imóveis, né, as lojas e tal, a fim de gerar o retorno correto, ele pode aproveitar. Por outro lado, se ele não considera isso, se ele considera que talvez esse projeto esteja capenga, digamos assim, e para isso você precisa aprender a analisar, precisa aprender a olhar os balanços, precisa aprender a olhar os comunicados, a olhar as decisões. Aí você fica de fora. Você tem a opção de não entrar. Existem outros shoppings que também praticam o mesmo recurso de renda mínima garantida e outros que não praticam. Então vai muito, muito mesmo da sensibilidade de cada um, né? E é claro que quando dá os balanços e que a gestora mostra talvez que a entrada de caixa, tem um indicador, né, aquele FFO que a gente pode analisar, né, que é na verdade, o faturamento operacional do fundo, né? Funds from operating ou operational, uma coisa assim no inglês, que tu te traz a realidade, ou seja, o que tem as entradas mesmo do fundo. Aí você compara. Às vezes acontece da gestora estar com algum problema de estabelecimento ali e você fica nessa dicotomia entre saber se vale a pena continuar ou não. Então, essa é a minha opinião. Às vezes o mercado bate forte em cima da cota, mas sem perceber todo esse contexto que eu falei. Então, eu não gosto, por exemplo, especialmente em fundos imobiliários, de focar na oscilação do preço da cota. Eu sempre procuro observar uma visão mais ampla de todo o projeto. E é isso aí. Show de bola. Entendi sua opinião, sim. Muitas vezes, assim, a gente... Não sei se você quiser acrescentar, pode acrescentar, não tem problema também. Sim. Muitas vezes o investidor entra num investimento sem nem mesmo conhecer o que está por trás daquele investimento. É isso que você falou. É importante que o investidor ele analise os comunicados, analise os balanços, analise tudo que está compondo aquele investimento para saber, eu quero investir nisso, eu aposto que esse investimento vai render alguma coisa boa para mim, vai me trazer bons frutos, ou eu vou investir nele somente porque todo mundo está investindo nele, ou porque o rendimento aí está sendo maior do que a média do mercado, não sei. Então, eu acho que isso é importante a gente também analisar antes de fazer qualquer investimento, como você muito bem falou aí. Deixa eu te falar mais uma coisa. Qual é o papel fundamental do fundo imobiliário numa carteira para longo prazo, uma carteira previdenciária? O que você imagina assim? O que esse ativo ele deveria só existir esse ativo? Qual a ideia que você imagina aí? Como é que a gente deve montar uma carteira pensando no longo prazo? É uma ótima pergunta. E uma das características que a gente observa já de cara é que ele tem um fluxo de caixa mensal, ou seja, esse rendimento vem mensalmente, o que facilita muito para o investidor se organizar. Então, se ele monta uma carteira onde a maior parte do seu fluxo de rendimento vem mensalmente, ele consegue projetar o seu ano, né, sua contabilidade anual, e saber como se organizar financeiramente. Isso aí é muito legal. Para uma aposentadoria, por exemplo, para você ter, seja como renda extra ou até mesmo como uma renda principal, isso é essencial, você ter capacidade de informação para você se planejar. Bom, agora eu gosto de equilibrar com ações. Ação, existe outras características envolvidas, né? Você precisa aí aprender outros elementos de análise. Eu não consideraria complexo ou difícil, não. Nada de que uma boa vontade, um estudo dos principais critérios essenciais possa dar conta. Agora, você precisa se permitir estudar um pouquinho. Nenhum investimento de renda variável, ou seja, os investimentos de bolsa de valores, você não pode entrar completamente de olhos vendados. É diferente de um investimento que é administrado pelo banco. Se você quer investir na renda fixa, por exemplo, num fundo DI, num CDB,
ou até mesmo em algum título de renda fixa, você confia completamente, né? Vai lá, o teu gerente lá te dá a orientação, você aplica dentro das características do fundo e você espera. Ou seja, a tua atitude como investidor é completamente passiva, você simplesmente espera que aquele fundo renda. Na Bolsa de Valores, não. Na Bolsa de Valores, você tem que ter uma atitude proativa, ou seja, acompanhar os teus investimentos, ver se você precisa reajustar a tua carteira ou não. Eu costumo dizer que enquanto os papéis eles se mantiverem sólidos e consistentes, você pode levar para o longo prazo tranquilamente. Agora, isso não significa que você nunca vai precisar observar ou até mesmo ter que vender alguma posição para realocar e tal. Então, eu gosto muito de equilibrar, respondendo a pergunta, né? Hoje em dia, a minha carteira está 50% a 50%. Eu gosto de ações defensivas, como eu falei, geradoras de dividendos, geradoras de proventos também, e equilíbrio com fundos imobiliários. Isso me dá uma tônica bem interessante. As ações elas costumam ter um crescimento mais agressivo, porém, às vezes, em alguns casos, dividendos mais esparçados, né, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses e tal, anualmente até. Os fundos imobiliários, um crescimento não tão acentuado, ou seja, mais slow grower, né, mais crescimento lento, porém, uma periodicidade de pagamento de rentabilidade maior. É essa característica que eu gosto, é assim que eu aprumei, digamos assim, o meu trabalho, e é isso que eu procuro ensinar. Agora, como eu falei, né, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de investir 100%. Eu tenho amigos que investem só em fundos imobiliários. O cara só investe em fundos imobiliários porque ele gosta, porque ele se sente muito mais à vontade, né, para analisar e para investir nesse tipo de investimento. Outros têm 80%, 90% da carteira em fundos imobiliários. E alguns alunos já são ao contrário, eles investem mais em ações do que em fundos imobiliários. Então depende muito, né, de cada pessoa, vai do gosto de cada um. Eu gosto dos dois, então eu equilibro. E não me arrependo, acho que o mercado de fundos imobiliários é uma grande forma do brasileiro começar a entender melhor a renda variável. Até agora, com a queda da Selic, né, a Selic está cada vez mais baixa, a tendência da economia é que os juros do Brasil sejam mais aplacados, né, a inflação também sob controle. Então, os fundos imobiliários dão uma certa segurança, porque o mercado imobiliário começa a reagir frente a essa questão. Né? As empresas começam a produzir mais e começam a querer expandir, a se instalar e tal. Então, escritórios, shoppings, galpões, tudo isso vai fomentando e os fundos imobiliários ganham com isso. Eu acho que, hoje em dia, mudou, né, o paradigma. Não é mais imóveis tangíveis, que é, digamos assim, a menina dos olhos de ouro, agora são fundos imobiliários. Mercado imobiliário, para mim, é fundos imobiliários. Eu não me vejo, por exemplo, investindo em um imóvel tangível. Acredito que poderia comprar um imóvel para morar, por exemplo, né, trocar minha casa, tudo bem. Mas para renda, acho que os fundos imobiliários, no caso do campo do mercado imobiliário, são imbatíveis. Agora, são características diferentes, a pessoa tem que entender dessas características para poder optar com certa segurança. E é isso aí. É importante o investidor diversificar, né? E eu acredito o seguinte, que ele tem que investir naquilo que ele se sente confortável. Se ele se sente confortável investindo em ações de fundo imobiliário, vamos em frente, né? Mas se ele não sente ainda, vou falar assim, né, confortável para investir em ações, então fique com os fundos imobiliários e aos poucos vai adquirindo mais conhecimento para você se sentir confortável e poder investir em ações também, né? E aí a gente montar uma carteira bem diversificada, né? Além de diversificar, por exemplo, em cada ativo desse, você diversificar em vários ativos diferentes, né? Várias modalidades de investimentos diferentes, né? É isso aí. O importante, só para complementar, o importante é você, além de diversificar, mas no sentido de que você faça conforme a tua compreensão vai crescendo. Uma coisa que não acho certo, né? Eu vivo alertando, é você fazer porque alguém disse que era para fazer. Alguém chega para você e diz, não, você tem que ter 20 papéis no mínimo para você poder estar seguro. Você tem que investir em tantos fundos para você estar seguro. Não existe isso, não existe regra.
Você vai fazendo à medida que você vai compreendendo e à medida que você vai desenvolvendo o teu entendimento. Mais, menos, depende de cada um, né? Não é porque um tem 10, outro tem 20, outro tem 30, que um está certo, o outro está errado. Então, quando você vai aprendendo, você vai estabelecendo essa diversificação de forma natural. E aí eu acho que é bem interessante para cada investidor. É isso aí. Eu acredito assim, que cada investidor ele vai achar sua fórmula mágica, né? Sua proporção mágica nesse sentido aí, né? Se você tivesse que listar assim, grandes problemas que atrapalham a vida do investidor, você poderia listar pelo menos dois para a gente aí, como a gente poderia lidar com esses problemas que os investidores enfrentam na sua jornada aí para a construção de uma carteira de dividendos, vamos dizer assim? Legal, é uma excelente pergunta. Infelizmente, os investidores, eles às vezes não refletem sobre isso, não pensam nisso, né? E esse é um ponto-chave na vida de qualquer um. E eu costumo dizer que um dos problemas é justamente o mindset errado, a mentalidade errada. Talvez seja o principal problema. Se eu pegar uma lista de investidores por exemplo, investidores que fizer uma pesquisa, quem se considera um investidor de sucesso e quem se considera um investidor de fracasso. E eu tirar dessa lista somente os que se consideram fracassados. Eles, não me dei bem, perdi dinheiro e tal. Se você pegar esses caras, você vai ver que a maioria desses que se consideram fracassados, fracassaram por um erro emocional, por um erro de postura frente ao mercado. Não muito por falta de entendimento técnico, mas por falta de entendimento e de controle psicológico. Então, o maior problema que eu vejo é a postura mental errada. Então, o cara tem, por exemplo, ansiedade, ele quer o resultado para ontem, então ele já entra no mercado financeiro com o princípio errado, querendo fazer trading, querendo alavancar, então se expõe a um risco desnecessariamente, né? Esse risco desnecessário, na maioria dos casos, faz o cara perder dinheiro. De uma lista de 1000 traders, eu conto nos dedos quem fez sucesso, realmente. Existe, mas são poucos. Então, esses problemas são muito graves. Eu poderia dizer que eles são até mais graves do que a falta de conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico, conhecimento dos indicadores, o conhecimento da maneira de investir, isso já está bastante batido e divulgado, tem vários cursos. O teu canal tem um curso, né, o Funds Explorer, eu tenho o meu curso também de fundos imobiliários. O que acontece? Existe, as pessoas elas têm interesse em aprender e esses cursos estão acessíveis. Agora, nesses cursos dificilmente a gente consegue dar alguma pincelada, um toque, para que o investidor trabalhe essa questão do mindset. Eu procuro fazer isso, né, como um diferencial do meu trabalho. No entanto, existe muita resistência. Às vezes eu recebo e-mails de críticas, né, o cara me criticando, dizendo, não, mas isso é um absurdo. Ou seja, o que ele está chamando de absurdo? O suposto risco que existe na Bolsa de Valores, né, de que a Bolsa de Valores é um cassino, de que só os grandes especialistas ganham dinheiro. O que não é uma verdade. O que falta para esse cara é um pouquinho de, talvez, calma e tentar entender o processo, né? Em países americanos, como os Estados Unidos e europeus, né, como a Inglaterra, a Alemanha, por exemplo, onde você não tem o fomento ao crédito de forma tão grande como existe no Brasil, esses cidadãos desses países estão acostumados a investir na Bolsa de Valores desde a adolescência, desde do high school, né, do colégio. Eles já começam a aprender sobre o mercado de capitais. O pai e a mãe, quando o filho começa a crescer, ele começa a comprar ações da Coca-Cola, do JP Morgan, né, ou de várias outras empresas clássicas aí que pagam proventos. Quando esse jovem chega na faculdade, ele já tem uma carteira de investimentos, ações, REITs, que seriam ações e fundos imobiliários, por exemplo, já montado, consolidado, ele já tem renda. Ele vai trabalhar, estudar aquela profissão que ele tem por vocação, não por uma necessidade financeira. Aqui no Brasil é ao contrário. A gente não se prepara a vida inteira, né,
não tem renda, a vida inteira sempre lá matando um leão por dia, criando dívidas. Quando chega na idade adulta, o cara está endividado, cheio de empréstimo, cartão de crédito estourado, cheque especial estourado. A maioria dos brasileiros é assim. E vou falar para vocês aqui, algo que eu já falei no meu canal. Eu passei por isso. Eu estou falando algo de conhecimento próprio. Eu passei por essas características de endividamento, cartão de crédito estourado. No início da minha fase adulta, por exemplo. Foi algum tempo depois que eu consegui me livrar desses processos, com a ajuda da família, à custa de muito esforço e negociação, né? Por quê? Porque eu não aprendi durante a minha juventude como investir, como lidar com o dinheiro. Eu vim investir depois. Então, essa questão é muito importante. Um dos principais problemas que afetam é justamente a mentalidade errada, a forma equivocada de enxergar ou de se relacionar com o seu dinheiro. Mas a grande questão, a resposta para isso, né, o grande lance é que existe solução. E essa solução é imediata, é a curto prazo. Ou seja, basta o cara se permitir mudar e começar a investir da maneira certa. Ele reverte qualquer situação de dívida, ele passa a ter renda passiva, e a partir da estrutura correta, de ele trabalhar com um percentual da sua renda, ele consegue fazer o crescimento patrimonial acontecer de fato na sua vida. Não necessariamente esse cara vai se tornar um Warren Buffett, mas com absoluta certeza ele vai ter uma carteira geradora de renda, que se não vai ser, por exemplo, a renda principal desse cara, porque ele pode continuar trabalhando na sua profissão e tal, vai ser uma excelente renda extra que vai ajudar a ter qualidade de vida, vai ajudar essa família a ter uma melhor condição, e quando esse investidor ficar velho e vier a falecer, ele vai deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros, para a sua esposa, para o seu esposo. E se existir educação financeira nessa família, essa família vai dar continuidade. É assim que as famílias enriquecem em países desenvolvidos. Só que, infelizmente, essa cultura ainda está muito nova no Brasil. Então, respondendo à pergunta, é isso. Eu acho que o principal ponto dessa pergunta é essa questão. É a pessoa aprender a se colocar numa postura certa e a começar a mudar de vida da forma correta, financeiramente falando. Isso vai repercutir em todas as áreas da sua vida, porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade monetária onde o dinheiro ele é peça-chave para você se manobrar, para você se organizar. Então é isso aí. Concordo muito com esse teu ponto de vista, assim, eu acho que a mentalidade do investidor faz toda a diferença no seu resultado, vamos dizer assim. Se o cara não tem uma mentalidade correta, uma postura correta, não adianta ele ter o conhecimento técnico do mundo todo. Com certeza ele pode cair em armadilhas que a própria mente dele vai armar, né? E ele pode até não saber como fugir dessa situação, dessa armadilha. Então, assim, com essa mentalidade, a gente aprendendo qual seria a mentalidade do investidor de sucesso, acredito que os resultados serão muito melhores. Concordo plenamente, e é isso aí. E a gente faz o nosso papel, né? Orientadores financeiros procuram entregar, né, as informações de qualidade, sem distorções para as pessoas. Vamos agradar todo mundo? Não. Vai ter gente que não vai concordar. Vai haver resistência, especialmente por causa desse lado do mindset? Vai. Por quê? Porque o brasileiro veio a gerações após gerações sendo educado de uma maneira errada, né? A investir em modalidades que não ajudam em nada, que mais fazem o cara perder dinheiro do que ganhar. E agora a gente está querendo colocar uma nova visão. Então, óbvio que vai ter resistência, óbvio que vai ter críticas, vão haver obstáculos. No entanto, a gente faz a nossa parte. É uma pena que alguns orientadores, muitos até, acabam se deixando levar pelo sistema e entrando nessa, digamos assim, nesse funil aí negativo das instituições financeiras que acabam distorcendo a verdade, né? E, infelizmente, assim, a gente tem hoje em dia propaganda na televisão da caderneta de poupança. Tem propaganda na televisão, por exemplo, para o cara usar o cartão de crédito, para o
cara usar o cheque especial. Agora, não tem propaganda na televisão para o cara investir em ações defensivas ou investir em fundos imobiliários. Isso você não enxerga. Então, toda a estrutura está montada para fazer o brasileiro se manter na mesmice de sempre. E a mesmice não vai dar o resultado que a gente precisa. A gente vem há anos investindo dessa forma e o brasileiro cada vez mais pobre, cada vez mais endividado. Recebi uma notícia hoje de um aluno. O endividamento das famílias subiu de 59% para 62%. Endividamento das famílias, amigo. Isso é família endividada, é mais da metade das famílias brasileiras. Por que se endividam? Pelo mau uso do crédito, pela falta de inteligência financeira, por não saberem gerar renda passiva da maneira correta. Em países desenvolvidos, você só compra as coisas com renda, você não compra com crédito. Você até tem cartão de crédito, mas quando vem a fatura você tem que pagar inteiro, é conta para pagar. Aqui no Brasil existe crédito rotativo, que é os juros mais altos do mundo. Então é isso, é a gente equalizar uma informação que permita o cara entender que ele precisa mudar. Então os cursos estão à disposição, os canais, eu tenho feito vídeo constantemente, quase diariamente eu posto vídeo no meu canal aqui, tentando alertar. Outros colegas fazem o mesmo. Só que ainda nós somos minoria e por mais que a gente tenha cada vez mais audiência, tanto no YouTube como no Facebook, ainda é muito campo para ser trabalhado. Nós temos na Bolsa de Valores hoje, se nós formos contar só os CPFs, ou seja, só os pessoa física, não dá nem 0,7% da população. Os últimos dados foram 0,62, alguma coisa assim, de CPFs em relação à população brasileira. Então, a gente pode, se nós formos quintuplicar o número de CPFs da Bolsa de Valores nos próximos 5 anos, ainda vai ser pouquíssima gente, né? Em comparação com os Estados Unidos, onde em alguns estados nos Estados Unidos, mais de 75% da população investe na Bolsa. Então, gente, a gente precisa acordar para uma realidade que está na frente do nosso rosto, né? A um palmo de distância. Basta enxergar, analisar um pouquinho. Você vai ver que você vai correr das modalidades tradicionais e vai aplicar de forma consistente na Bolsa de Valores. E é isso aí. Chega a ser engraçado, mas as pessoas elas não acordam e então a gente começa a ficar ansioso com relação a isso. O trabalho está sendo feito, mas ainda precisamos de ajuda para compartilhar esses conhecimentos para levar em frente. Não, eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Produzir conteúdo que possa ajudar a galera a investir de forma melhor, a ter uma mentalidade correta, ter uma postura correta, né? E também atrair novos investidores, né? Novos investidores que possam aí estar transformando suas vidas financeiramente, né? Se é que eu posso falar assim. E eu acho que trabalhos aí como o nosso tem ajudado a galera a fazer isso, né? A mudar um pouco essa mentalidade, mudar de patamar, mudar de nível, né? Falando agora sobre escolha de fundo imobiliário. Que critérios você acha que é importante o investidor levar em consideração para escolher fundos imobiliários? Ou quais critérios você utiliza? Legal. Bom, mais uma vez, né, eu gosto de deixar claro que se trata de opinião de um brasileiro que investe. Eu não estou aqui fazendo recomendação de compra ou desrecomendação de compra. Isso é muito importante ficar claro, né? Porque eu sou um orientador financeiro, um cara que simplesmente ensina de forma didática aquilo que pratica. Então, dentre os vários critérios, eu não poderia... Esse vídeo vai ser curto para mim colocar todos, não tem como. Eu vou escolher alguns para comentar contigo hoje, né? Que eu gosto muito. Bom, um deles que eu uso no meu processo de escolha, eu já comentei. Eu não gosto de fundo imobiliário do tipo papel, aquele que utiliza letras de crédito ou títulos de renda fixa. Eu invisto em fundos imobiliários do tipo tijolo, ou seja, que tenham imóveis tangíveis. Por quê? Porque eu gosto de, primeiramente, observar alguns aspectos relacionados a isso. Primeiro, a localização desse imóvel, né? Por quê? Porque pela localização do imóvel, eu consigo tirar uma ideia de alguns pontos. Primeiro,
de qual é o público-alvo que aquele imóvel vai atingir, né? Especialmente se for shopping e escritório. Se for galpão logístico, tem outras características, né, da questão da localização, se ele tem uma abrangência para capilaridade, etc. Então, esse primeiro ponto me facilita muito. Eu tenho alguns alunos que, algum tempo atrás, vieram colocar para mim que investiram em alguns fundos do tipo de papel e ficaram satisfeitos. A questão eu não gosto porque eu não consigo ter... Eu fico limitado na análise, eu preciso delegar a uma gestora os resultados disso. Então, o primeiro ponto é esse, fundo do tipo tijolo. Aí eu começo a selecionar também, num segundo momento, por setores. Ou seja, tem os setores da economia que eu gosto mais. Então, eu gosto muito, como eu mencionei, do setor de logística. Acho que o Brasil ele tem uma abrangência geográfica que o setor de logística ele tende a crescer demais. Tem espaço para mais uns 500 fundos imobiliários de logística aí. É que ainda as gestoras não acordaram para isso. Como eu fui gerente de logística de algumas transportadoras, como a Braspress, por exemplo, eu sei que a abrangência logística nacional é imensa e a necessidade de galpões logísticos para armazenagem e distribuição é imensa. Então, tem muito espaço nesse mercado para ampliação. Então, é um setor que eu gosto. Outro setor que eu gosto são aqueles que me dão uma visão de contratos atípicos, ou seja, contratos de longo prazo. Então, eu pego, por exemplo, hospitais, universidades, hotéis que, quando se instalam num imóvel, tendem a ficar a longo prazo. Né? Você vai há de convir comigo que um hospital ele não vai se instalar num prédio para ficar 1 ano, por exemplo, 2 anos. Ele tende a se instalar por longo prazo. E a visão de longo prazo ela me traz como um investidor que busca geração de renda para aposentadoria, por exemplo, uma visão de maior tranquilidade. Mas eu também gosto, viu, Carlos, dos fundos de shopping e de escritórios, chamadas lajes corporativas por alguns sites aí. Por quê? Porque apesar de haver alguma rotatividade, eu consigo avaliar na região a demanda por essas salas, lojas, escritórios. E aí me facilita a análise também. Então, só aqui eu já dei vários critérios que eu utilizo. Aí, depois eu vou para os critérios fundamentalistas propriamente dito. Né? Analiso o FFO, analiso o NOI, analiso o dividend yield do fundo, né? O custo anual dele. E eu vou perceber o quê? Se esse projeto imobiliário, se esse empreendimento imobiliário tem uma perspectiva de lucratividade boa a partir de aluguéis ou não. E essas definições, depois de um tempo, elas começam a se tornar mais fluídas na mente do investidor e a gente bota o olho rápido e mata essa charada. No início, às vezes, pode ser um pouquinho difícil do investidor entender esses meandros, mas aí a gente vai explicando, né? Vamos orientando, tirando as dúvidas e o cara vai cada vez mais se capacitando. Para concluir, tem um ponto que eu gosto de citar aqui, que eu discordo um pouquinho de alguns orientadores que eu já vi falando, né? Muitos orientadores diziam o seguinte, não, que para fundo imobiliário do tipo tijolo, você tem que se especializar no mercado imobiliário para poder avaliar imóvel e tal. Eu não acho necessário. Eu acho que, com critérios básicos, por exemplo, você já consegue definir se um projeto é atrativo ou não no longo prazo. E tendo essa definição, e eu acredito que com critérios bem básicos mesmo, o investidor já tem condições de tomar essa decisão, ele pode partir para investir, partir para comprar cotas, vai fazer, obviamente, uma carteira diversificada, né, uma carteira entrando nos principais critérios, entrando nos principais setores e comprando mês a mês, fazendo aquele processinho bem tranquilo, né? Define, faz uma autoanálise, vê quanto que na tua renda tu consegue separar todo mês para investir, vai comprando, vai comprando. Quando tiver as quedas de preços, aí que é o momento de comprar, ou seja, porque aí você baixa o preço médio, você faz um yield maior, vai comprando todo mês. Esse rendimento ele vai aumentar de forma crescente, porque você vai aumentar o número de cotas nos vários fundos. Vai comprando, guardando, reinvestindo, comprando, guardando, reinvestindo, que é o que o Luiz Barsi Filho fala das ações, né? Você vê ele falando isso nas palestras. O segredo é simples, é você escolher bem escolhido, comprar, guardar
e reinvestir. Não tem outro segredo. É isso e paciência, deixar o tempo fazer o seu processo de juros sobre juros e tal, e você vai crescendo a renda. É assim que funciona, bem simples e direto. Poxa, Thiago, estou aprendendo muito aí com você, com essas suas experiências aí. Acho que isso é bem interessante, essa questão aí de você analisar por setor, ver as características do fundo imobiliário que mais se assemelham com você, né? Que você goste de e setores que você vê um potencial de valorização, né? Não é porque um está recomendando um setor de shopping, você vai lá e escolhe qualquer um de shopping e investe. Você tem que ver, eu gosto, eu vejo um potencial no setor de shopping, varejo, coisas do tipo. Acho que isso é mais do que importante também na escolha dos fundos imobiliários que você deve investir, né? E compor a sua carteira. O investidor ele vai conseguir uma melhor avaliação se ele começar a gostar do processo, se ele começar a ler, deve se interessar mesmo. E pensa comigo, né? O pessoal da audiência aí que vai ver o vídeo nos nossos canais, faz uma reflexão. Se você tivesse um segundo imóvel, um apartamento ou uma casa, né, para colocar para aluguel, por exemplo, você não iria querer estudar, avaliar o bairro, avaliar quanto que você poderia cobrar de aluguel por aquele imóvel? Você faria tudo isso, né? Por que no caso dos fundos você não vai fazer também? Por que você vai simplesmente largar ali e comprar de qualquer jeito porque você ouviu falar? Não, faz também esse processinho de uma maneira rápida e simples, você consegue chegar a essa conclusão. E é isso. Fazendo assim, você com certeza vai ter muito mais resultado, né? Você vai ter muito mais expertise para desenvolver a tua carteira mais rápido. É isso aí, Thiago. Isso mesmo. Agora sim, vamos para as considerações finais aí. Eu queria que você falasse aí como é que o pessoal pode te achar, falar aí do seu canal no YouTube, dos cursos que você ministra. Fala aí quais são as últimas dicas, vamos dizer assim, para o pessoal aí que está nos acompanhando. Maravilha. Bom, primeiramente eu queria, nas minhas considerações finais, agradecer imensamente aí o convite para vir aqui no teu canal, né? Dizer que eu também vou compartilhar, faço questão de compartilhar esse vídeo, essa nossa conversa lá no meu canal, no Aprenda Investimentos, né? Você pode pesquisar Aprenda Investimentos no YouTube, você vai cair no meu canal lá. E eu faço questão de convidar os meus inscritos para virem se inscrever no teu canal. Vou deixar na descrição lá também, porque é um trabalho que eu tenho acompanhado e admiro pela competência, por todas as informações prestadas e tenho feito uso das mesmas também. É um dos canais, dos sites que eu acompanho, né? E a dica, pessoal, é essa. Eu tenho falado muito isso e até às vezes sendo repetitivo, mas é porque eu noto que isso é muito importante. Você que está nos assistindo precisa entender uma coisa. Permita-se estudar. Se permita estudar um pouco, né? Isso vai aumentar o teu potencial de escolha e de análise. A tua inteligência financeira, ela desperta à medida que você força. É que nem um exercício físico, um músculo que vai desenvolvendo, né? A partir do momento que você começa a aprender a analisar, a tua percepção de mercado vai melhorando, vai aumentando a tua capacidade. Então, você tem que se permitir fazer isso. Passar pela curva de aprendizagem e, com certeza, daqui a pouco, você vai se tornar um investidor consistente, que eu chamo, né? Que é um investidor independente, aquele cara que não precisa de relatórios, não precisa de informativos, ele mesmo bota o olho, analisa e toma a própria decisão. Se a gente fomentar isso no Brasil, a gente vai ter uma sociedade brasileira que, ao menos financeiramente, ela vai estar muito mais equilibrada. E o Brasil, economicamente, vai crescer com isso. Essa é a maneira certa de nós permitirmos que as pessoas aprendam e se desenvolvam, né? Eu tenho cursos, claro, eu tenho cursos pagos, né? Eu tenho um curso de ações bem completo, que é o Viver de Ações. Eu tenho também um curso de fundos imobiliários também, né? E eu costumo ensinar isso para os meus alunos. E eu vou deixar aqui o convite também para os meus alunos virem no teu canal, conhecerem teu site, conhecerem pessoalmente todos os comentários do meu canal. Eu respondo pessoalmente todos os e-mails que me chegam, né? Os meus e-mails, o e-mail sempre fica ali à disposição na descrição dos meus vídeos,
né? E eu faço um convite para que você que está nos assistindo compartilhe os vídeos nas redes sociais. Compartilhe os vídeos aqui do canal Fundos Explorer, compartilhe os vídeos de outros orientadores financeiros também, compartilhe os meus vídeos. Por quê? Porque assim você favorece que mais pessoas comecem a ter contato com as informações relevantes, e não só com aquelas informações tradicionais que elas veem na televisão, né? Que normalmente arrastam a população para as modalidades mais tradicionais que não dão tanto retorno para o brasileiro. A gente precisa fazer com que a nação brasileira acorde para uma inteligência financeira superior. E assim você vai perceber que se nós fizermos isso, a economia do Brasil vai crescer de uma forma muito mais estruturada. As empresas vão aumentar de uma forma muito mais estruturada. A geração de emprego vai vir de uma forma muito mais estruturada. A inflação vai cair de uma forma muito mais estruturada. Eu estudo economia, é uma área que eu adoro. Eu não vou falar economiquez aqui, mas eu quero que você entenda que quando nós proporcionarmos ao brasileiro a maneira certa de investir e a população cair a ficha, digamos assim, der o start de começar a investir corretamente, com certeza a gente muda esse país. E é isso aí. Poxa, Tiago, tenho que te agradecer aqui imensamente aí pela essa troca de experiências, pelos teus comentários aí. Eu acho que a galera vai aprender muito. E fica aí o convite, né, para conhecer o canal aí do Tiago, Aprenda Investimentos, se inscreve lá, dá uma olhada nos cursos lá que ele divulga. E, pessoal, é isso aí. A gente está terminando agora o vídeo e eu quero que vocês deixem comentário falando aí o que vocês acharam do vídeo. E assim como o Tiago falou, eu também faço questão de dar uma olhada em cada um dos comentários, responder. E se você gostou também, você dá um like no vídeo, compartilha aí com o máximo de pessoas que puder, né? Para a gente ajudar o pessoal aí a investir melhor. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau.